Este domingo é o 4º domingo do Advento, quando nós lembramos da aliança de Deus que foi lembrada, sistematicamente lembrada durante a história. Uma aliança que foi colocada e relembrada, e recolocada e reposta por meio dos profetas. Nesta noite, a minha intenção é que nós vejamos essa promessa tendo sido feita e também sido cumprida. Próximo domingo nós celebraremos o Natal. Provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos lembrar isso. E não tem nenhum problema com isso. Porque ele nasceu. Nós não precisamos de um dia para ser santificado. Porque já temos um dia santo ao Senhor. É o domingo. Como ajuntamento nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas os outros dias também podemos santificar ao Senhor em adoração. Mas nós reservamos o dia 25 de dezembro como lembrança de que o nosso Senhor nasceu. Lembrança também que ele deixou de ser uma criança. Ele não é o eterno menino Jesus. Ele é o homem Jesus. É o Rei glorioso, todo-poderoso, Pantocratos, essa é a expressão bíblica. E nós vamos ver que este grande Rei, Senhor dos Senhores, o nosso grande irmão, ele foi prometido e essa promessa foi cumprida. Para isso eu quero te convidar a ler comigo o texto de Isaías. Já lemos Isaías mais cedo, mas agora será no capítulo de número 42. Como foi mencionado, nós lembramos que Deus, ao longo da sua revelação, que foi progressiva no Antigo Testamento, ele foi partindo do geral e indo para o específico. Ele partiu do grande, do mais incerto, para o certo. Nós vimos, Deus prometeu a Abraão ainda, nem mudou, não tinha mudado o nome ainda, né? Abraão, ele prometeu que a descendência de Abraão seria motivo de alegria, de salvação para toda a terra. Depois ele separa o seu povo, tira do Egito, leva à terra prometida, faz uma promessa ao primeiro grande rei de Israel, que o descendente dele seria o grande rei de toda a terra. E essa promessa vai passando as gerações. Davi morre. Os filhos descendentes, a dinastia de Davi vai passando de geração em geração. E o rei não fica. E o rei não consolida. Os descendentes de Davi não conseguem nem manter a paz dentro de Judá. Quanto mais reunificar o trono para pegar as 10 tribos de cima. Não consegue estender os limites para nem perto dos filisteus, sempre em conflito com os filisteus. Mas essa promessa foi feita. Davi vai ter um rei que os limites da sua autoridade encherão a terra. Esse rei vai vir. E os profetas, como foi mencionado mais cedo, são suscitados durante o tempo dos reis. O povo vai se distanciando de Deus e Deus vai mandando o profeta. O povo vai desobedecendo e Deus não desiste. Deus manda mais profeta e vai dizendo, está errado, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, se convertam, se arrependam, voltem aos caminhos, voltem à lei do Senhor, voltem e organizem a vida de vocês a partir da minha lei. Nós vimos isso, os profetas foram suscitados, pelo menos com essas 3 missões, de alertar aquilo que está errado, em contrariedade à lei de Deus. Aquilo que está em oposição à verdade de Deus. O profeta bom era profeta que falava a verdade da palavra de Deus, custe ao que custar. Muitas vezes, na maioria das vezes, os profetas, por fazerem isso, eram mortos, maltratados, perseguidos, assassinados. Os profetas também eram aqueles que, diante dessa palavra, alertavam, escuta, esse caminho aí não está certo. Isso aí é só prejuízo para a tua vida. Essa não é a vontade de Deus. Eu estou aqui para
te alertar, se for possível te ajudar. Muda essa vida. Altera esse negócio. Sai desse tipo de estilo de vida. Sai desse lugar, para de andar com esse pessoal. Volta para os caminhos do Senhor. É possível. Deus é gracioso, Deus é grande. Ele vai te ajudar. Mas outra função dos profetas era de trazer mensagens de consolo. E hoje nós vamos ver essa mensagem de consolo trazida por meio do profeta Isaías. E eu quero pedir que você acompanhe comigo a leitura. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9 de Isaías 42. E assim nos diz a palavra do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, Deus, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, essa mensagem milenar foi lida mais uma vez neste lugar. E nós pedimos ao Senhor que, além das palavras ouvidas, nós ouçamos o Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós cremos que estamos aqui na Tua presença. O povo do Senhor está reunido e o Senhor se faz presente. E nós pedimos então que neste lugar, em cada um de nós possamos ouvir a Tua voz, que é profeticamente trazida e proclamada em nosso meio. Essa é a nossa oração, Pai. Tem misericórdia de nós e fala conosco. Em Cristo nós oramos. Amém. Esse texto de Isaías 42, muitos irmãos já conhecem. Na verdade, parte dele já é citado nos evangelhos. Se você lê os evangelhos, e olha, os evangelhos são uma grande oportunidade de conhecer boa parte do Antigo Testamento. Você pode dizer assim, pastor, eu não gosto do Antigo Testamento, eu só gosto de ler os evangelhos. Bom, uma boa parcela do Antigo Testamento você já leu nos evangelhos, por quê? Porque está tudo conectado, está tudo combinado. Sabe o que é interessante? É que esta mensagem, quando foi dita, versículo 9, nós vemos Deus falando, eu vou falar antes para vocês saberem, estou falando antes. O irmão Manuel falou bem no começo exatamente isso. Cerca de 700 anos antes. É mais tempo do que o Brasil, do descobrimento pelos portugueses, né? É mais tempo do que nós temos como nação, como povo, como nós quisermos chamar. Mais tempo do que isso. Alguém fez uma profecia e ela se cumpriu. Imaginemos, só para a gente ter ideia, 200 anos antes da chegada dos portugueses aqui, imaginemos que algum índio falasse, olha, vai chegar um povo lá do Portugal, vai vir eles lá falando português, e eles falando português vão fazer isso, isso e aquilo. Os outros índios iriam ouvir e falar, não faz sentido nenhum. Claro, eu não estou dizendo que isso aconteceu. Só para dar uma ideia que 700 anos antes, se alguém falasse, ninguém acreditaria. Mas é uma coisa interessante que uma promessa foi dada lá na Palestina.
700 anos antes de César Augusto. Muito tempo antes de muita coisa acontecer no mundo inteiro. Isso foi anotado e foi guardado. Não sei se você já teve o cuidado, eu fiz isso algumas vezes, de anotar planos e projetos para o ano. Nós estamos terminando o ano e muitas vezes alguns de nós gostam de fazer isso. Metas, né? Para o ano que vem. A meta de perder quilos, para mim funcionou assim. Quando eu deixei de anotar, começou a funcionar. Porque toda vez que eu anotava, não dava certo no ano, né? Comecei a parar de anotar e isso deu certo. Mas outras coisas, nós anotamos, e é interessante quando nós visitamos 5, 6, 10 anos depois. Coisas que nós pensamos assim, puxa, o que eu gostaria no ano que vem? E nós olharmos e pensarmos, mas que bobagem que eu anotei. Mas que tipo de pedido foi esse? Que meta ruim de ser feita que eu fiz? Mas outras coisas são vistas com alegria. Puxa, isso aconteceu. Mas Deus foi gracioso e permitiu e nos deu. Não imaginava que anotar uma aspiração, um desejo para o ano seguinte pudesse, né? Depois trazer tanta alegria quando relembrado, quando visto, quando reconhecido o que aconteceu. Às vezes as pessoas leem os profetas como se fossem isso. Os profetas estavam escrevendo coisas que eles queriam que acontecesse. Então vamos jogar aqui, porque vai que acontece. Vai que dá certo qualquer dia desse, né? Acontece um negócio bom, né? Deus manda um libertador, Deus manda um salvador. E, na verdade, o ofício dos profetas é bem diferente do que a gente calcula como metas. As metas são boas, devemos fazer. Mas o profeta Isaías, quando escreveu, ele escreveu porque ele recebeu uma promessa direta do Senhor. Assim eu vou fazer. E estou dizendo antes, porque quando acontecer, vocês vão saber que fui eu. Isso é muito interessante, porque 700 anos depois, Deus cumpre essa promessa em Jesus Cristo. Aqui nós temos no primeiro versículo falando sobre esse servo, então, que seria enviado. Quando nós vamos estudar o texto de Isaías, nós vamos ver que em muitos momentos essa palavra servo aparece e reaparece, com personagens diferentes. Ora, o servo é o povo de Israel, ora, o servo é o rei de Israel, ora, o servo é até curioso, que tem até descrentes que são servos do Senhor, né? Ciro, aqui é mencionado como um servo de Deus, estava a serviço de Deus. E esse é o significado da palavra servo. Alguém que está fazendo o serviço para outra pessoa. Está fazendo algo. Está a serviço de alguém. Mas aqui é um servo diferente. Esse servo aqui, ele é muito particular. E algumas características são dadas sobre esse servo. E essas características eram muito importantes, porque quando essa profecia fosse cumprida, os ouvidos atentos, o coração aberto na expectativa do cumprimento dessa profecia, reconheceria este servo. Reconheceria este que seria enviado. Esse que receberia o Espírito que promulgaria o direito para todos, incluindo os gentios. E é isso que o profeta Isaías está explicando. No versículo 2, ele vai dizer que este servo, que teria autoridade para promulgar a lei, ele não precisaria do apoio público. Ele não precisaria fazer galera. Ele não precisaria montar um partido político. Ele não precisaria desenvolver uma ideologia, conseguir seguidores, likes, comentários e compartilhe. Ele não precisaria nada disso. O versículo 2 diz que ele não vai clamar. É como se Deus estivesse dizendo, olha, vai vir o servo, o grande de grande autoridade, que vai determinar aquilo que é justo sobre a terra. Mas fiquem atentos, porque ele não vai gritar. E isso era uma coisa interessante, porque o oposto também está sendo afirmado. Cuidado com os que gritam. Cuidado com aqueles que clamam. Cuidado com aqueles que precisam do apelo popular, do apoio das massas. Cuidado. Porque o meu servo não é desse tipo. Esse aqui é uma determinação do Senhor. Ele não clamará, não gritará. Ele não fará ouvir a sua voz na praça. Isso é interessante porque
Em algumas culturas, e o brasileiro, acho que nós temos algumas culturas dentro do Brasil, né? Mas, de uma forma geral, nós temos uma tendência a darmos mais atenção, reconhecermos como mais verdadeiro, ou talvez com uma grande possibilidade de verdade, quando a gente escuta um discurso com força, com grito, com empenho. Quando a pessoa grita, né, faz aquela fala mais forte, eu penso, não, isso aí pode ser verdade, eu até estou achando que está errado, mas para falar desse jeito aí deve ser verdade. Nós temos uma quedinha por esse tipo de movimento, nós temos esse tipo de expectativa. Eu não estou dizendo que todo mundo que grita são pessoas más, mas no reino de Deus não funciona assim. A autoridade de Jesus não é pelo grito, não é no convencimento, não é na articulação política. Era um alerta que Deus estava dando ao seu povo. Essa é uma característica, mas ele dá mais característica. Versículo 3. Ele também não esmaga o bambu, né? Ali é o caniço. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele nem apaga ainda aquela chaminha que ainda fumega. Porque ele vai, de fato, promulgar o direito. Uma outra, então, característica que é dada aqui sobre aquele que viria e veio é que ele seria alguém que pregaria a verdadeira esperança. Às vezes, os líderes são reconhecidos por mais implacáveis que sejam. Um líder forte é aquele que é implacável, aquele que bate de frente, aquele que diz, aqui não. É aquele que não aceita o fraco no seu time, porque os fracos têm que ser eliminados. É aquele que não aceita os que estão trôpegos pelo caminho. Mas o servo prometido, ele não é desses. Porque ele não esmaga aquilo que já está quebrado. Ele não desfaz do pequeno. Ele não é aquele que vê a brasinha ainda acesa, puxa uma saliva e apaga. Ele não faz isso. Porque ele prega a verdadeira justiça. E a verdadeira justiça, meus irmãos, ela é sempre esperançosa. Nós, às vezes, confusos pela vida que levamos, pelo que aprendemos, pelas experiências que acumulamos, nós temos tendência a entender, a reconhecer que a justiça é aquela que dói. Que remédio é aquele que põe o metiolate, né? O remédio tem que arder. Tem que sofrer para aprender. Eu reconheço que alguns remédios precisam ser assim. Reconheço que há situações que nós, infelizmente, podendo aprender com o exemplo, podendo aprender com o bom exemplo, e aprender, inclusive, com o mau exemplo, para não repetir. Nós somos duros, não nos abrimos, mantemos o mesmo erro, e temos que aprender com a dor, com o fracasso, com as consequências do pecado. Às vezes, alguns de nós só aprendeu lições importantes para a vida depois de muito sofrimento. Mas é um erro achar que tudo na vida se resolve com sofrimento. Que o remédio da vida é uma história de sofrer, é uma história com lágrimas. Porque a verdadeira justiça instaurada por este servo prometido é uma justiça de esperança. Às vezes, nós estamos quebrados pelas más escolhas. Mas Jesus não é aquele que pisa e arrasta o pé naquilo que já está quebrado. Às vezes, nossa chama, aquela brasa que era acesa, ela está bem fraquinha, bem pequena, quase apagando. Mas Jesus não é aquele que apaga essa chama. Muito pelo contrário, é aquele que acende a chama. É aquele que refaz aquilo que está quebrado. É aquele que restaura. Essa era a dica que foi dada 700 anos antes de Jesus. Quando vier este rei, prestem atenção, porque a sua justiça é uma justiça de esperança, de salvação. E a terceira dica, está no versículo 4. Ele, este servo
não vai desanimar no meio do caminho. Ele, inclusive, nem vai se quebrar no meio do caminho, até que ele tenha feito tudo o que ele precisa fazer. Este servo que viria, ele não vai desistir, apesar do grau de desafio que precisa ser enfrentado. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 10, sobre o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, Jesus está ensinando que o que não é pastor, quando ele vê o problema, quando ele vê a situação problemática, ele vê o risco, o perigo, o que é que ele faz? Ele corre, ele foge, ele não assume, não fica, não permanece. Mas o pastor, ele fica até, se for necessário, até dar a vida por suas ovelhas. Sabe, a dica que estava dando aqui era de que este servo teria um tipo de serviço sacrificial, de um amor sacrificial, de um ministério sacrificial. E claro, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos isso. Não somente o momento da sua cruz, morte, toda a humilhação que ele passou, mas o fato dele ter se esvaziado, assumido a forma de servo, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, o Deus Criador, que pelo poder da sua palavra tudo veio existir, ele se esvazia. Se humilha, assume, como diz, né? Assume a bucha e vai até o fim. Ele não desanima, ele não desiste. Essa terceira característica também é importante, porque quando a gente estuda a história do povo de Israel, do povo de Judá, meus irmãos, se qualquer um de nós fosse Jesus, desanimaria. Mas não ia continuar. Não ia ter esperança. Se eu fosse Deus, no lugar de Deus, para resolver o futuro de Israel, eu falar, mas isso aí, não, vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um outro projeto, vou fazer outra coisa, fazer outra terra, vou fazer outro negócio. Porque ele podia fazer, mas decidiu não fazer assim. Porque ele não desiste. Ele não desanima. Ele fica até o fim. Da mesma forma, Deus nunca desistiu de nós. Eu não sei vocês, mas já tentei dar muitas razões para Deus desistir de mim. E graças a Ele, Ele nunca desistiu, nunca desanimou, porque Ele não é aquele que desanima. O servo que foi prometido, ele fica até o fim. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer até o fim. É isso que foi prometido. E é interessante que há uma divisão nesse texto que nós lemos. Essas são as dicas. O meu servo, cheio do meu espírito, vai fazer essas coisas. E ele vai ser assim. E ali no versículo 5 nós lemos que o próprio Deus que criou os céus, estendeu os céus, formou a terra, tudo que está ali com vida. Ele vai dizer no versículo 6, eu, Senhor, te chamei em justiça. Vou com você. Isso está falando para o servo. Aqui o próprio Deus falando para o servo, eu vou contigo, vou te tomar pela mão e eu vou guardar você, eu vou te proteger. E eu vou te fazer mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Nesse versículo 6, lembremos que o Espírito já foi mencionado lá em cima, a terceira pessoa da Trindade. No versículo 6 está aqui o próprio Deus, Pai, dizendo, eu vou enviar. E está a segunda pessoa da Trindade também aqui presente, porque ele diz, vou tomar você pela mão. Veja a revelação trinitária presente aqui no texto profético. E nós reconhecemos isso porque está aqui revelado. E a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus, foi enviado para ser mediador de uma aliança, para ser representante diante de Deus. Não sei se você está familiarizado com o conceito de mediação, mas alguém fica no meio. O mediador é aquele que tenta resolver as duas partes, que precisa estar vinculado à parte de um lado e vinculado à parte do outro,
Porque senão não é mediador. O mediador não é o advogado. O advogado está do lado de um e o outro advogado está do lado do outro. Aqui, claro, Jesus é nosso advogado, João vai dizer isso, mas a figura que está sendo dita aqui não é do advogado, é do mediador, do representante. E isso é que é interessante, está sendo dito aqui. A estrutura soteriológica, né, para os teólogos aí de plantão, a estrutura soteriológica já estava sendo dita como seria. Deus já estava dizendo, vai ter alguém que vai me representar e, ao mesmo tempo, representar esse povo. Vai ter um mediador, vai ter alguém que vai estar no meio de nós. Este que vai ficar no meio, ele vai ser o mediador dessa nova aliança. E essa aliança com o meu povo será de luz para todos. Veja que coisa interessante. Isaías, 700 anos antes dos apóstolos, mas aqui lançando o fundamento sobre aquilo que seria o evangelho. E ele diz então, se primeiro nós vimos quem seria o servo, as dicas, das marcas, das características deste servo, do 5 até o 7, nós vamos ver o que é que esse servo vai fazer. As suas ações. Primeiro, mediador de uma nova aliança. Por isso, Jesus precisava ser verdadeiro homem. Por isso, Jesus também era verdadeiro Deus. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas este mediador deve ser reconhecido por algumas obras que ele faz. E aqui nós vemos no versículo 7. Ele vai abrir os olhos aos cegos. Ainda em João, capítulo 10, vai falar sobre isso. O cego de nascença, aquele que não tinha um globo ocular capaz de enxergar desde quando nasceu. Nunca viu uma árvore. Nunca havia visto um gatinho. Não poderia usar vários instrumentos, não podia fazer várias coisas por causa da sua limitação. A este, Jesus encontra, cura e volta a enxergar, e começa a enxergar. E ele diz, antes eu não enxergava, mas agora eu vejo. Claro que quando nós olhamos o exemplo material de alguém que não tinha capacidade física de enxergar, isso está sendo apontado para uma outra realidade, maior do que o que o nervo óptico consegue processar com todo o aparelho que Deus nos fez de interpretação de imagens, que é a capacidade de discernimento espiritual. Este servo, ele abre os olhos aos cegos, aos que estão espiritualmente cegos, aqueles que têm olhos, mas não veem, está diante dos seus olhos, mas não conseguem enxergar. Ele faria isso, e fez isso, e continua a fazer. Quantos de nós, olhando para a vida antes de Cristo, às vezes até já na vida em Cristo, mas olha para o passado e percebe quanta coisa eu não percebia, tanta coisa que eu não enxergava, tanta coisa que eu não discernia. E a gente percebe o Senhor abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos para que possamos vê-lo e reconhecê-lo. Esse servo também vai tirar da prisão o cativo. E há um cativeiro que está funcionando até hoje, não sei se você sabe, que é uma prisão espiritual. A Bíblia nos diz que aquele que obedece ao pecado é escravo do pecado. Aquele que atende ao seu Senhor, e o seu Senhor é a si mesmo o seu próprio coração, ele é escravo do seu coração. Porque precisa fazer aquilo que o seu coração lhe diz para fazer. E há apenas alguém que consegue abrir a porta dessa prisão, dessa gaiola, desse cárcere. Só tem um que tem uma chave que abre essa porta. E este é o servo prometido. É triste quando nós vemos cristãos, pessoas que conhecem, ouviram do Evangelho, caminham com Jesus, vêm à igreja, são até presbiterianos, olha só, nada mal, mas vivem vidas como se fossem escravos do pecado ainda.
Tem uma antiga história que fala de elefantes. E, infelizmente, nós vimos isso até pouco tempo atrás, era muito comum, hoje bem menos comum. Mas já viram aqueles animais gigantescos, os paquidermes, né? São os tipos de animais que são os elefantes. E os elefantes são animais tremendamente fortes. Qualquer ação deles é destrutiva. Eles, muitas vezes, sem querer, batem um negócio, derruba e destrói um carro, vira um carro, faz coisas assim que, para nós, a gente pensa, puxa, que força. Mas não era tão raro, algumas décadas atrás, nós encontramos elefantes presos a cordas bem finas, fincadas no chão com pedaços de pau assim rudimentares. E os elefantes não saíam de lá. Ficavam presos àquela estaca e àquela corda que se eles fizessem qualquer movimento, já estourava. Mas sabe por que eles ficavam ali, presos? Porque eles se acostumaram, desde quando filhotes, quando ainda não tinham a força que tinham grandes, ficavam presos àquela corda e não entendiam por que não conseguiam se soltar. Ficavam presos ali e não conseguiam se mover. E foram crescendo. E aprenderam que era uma corda inquebrável. Que era algo que eles não poderiam nunca vencer. Era uma guerra perdida. Não eram livres para poderem fazer o que quisessem. Mesmo adultos grandes, fortes, gigantescos, eram derrotados pela pequena corda. E às vezes nós estamos assim em Cristo. Às vezes vivemos uma vida perdida, sem Deus, sem direção. Tentamos, talvez por nossas forças, vencer o pecado, a maldade. Tentamos, pelos nossos esforços, vencer a nossa história, a nossa ruína. E aprendemos, e guardamos isso em nossa mente. Nunca vou vencer. Não consigo superar. É grande demais. E eu vou dizer para você, sem Cristo, realmente é muito grande. Sem Cristo, não tem como vencer. Sem Cristo, é impossível agradar a Deus. Mas uma vez em Cristo, meus irmãos, todo o poder do pecado foi destruído. Em Cristo, nós fomos libertados do império das trevas e trazidos para o reino do seu amor. Às vezes nós estamos libertos em Cristo, vivendo como escravos do pecado. Já somos salvos, mas insistimos em viver como pessoas presas ao passado, ao pecado, à maldade. Tão somente porque ainda não vimos que a corda já foi quebrada. Que a estaca já não está mais lá. Que nós não estamos mais no circo. Não estamos mais no zoológico. Não estamos mais no lugar que nós ficamos presos por tanto tempo. Porque o nosso mediador, ele nos libertou do cativeiro. A última informação que é dada é que ele tiraria das trevas. A outra ilustração bíblica que fala dessa condição de trevas, e o salmista vai falar isso, que nós vivíamos num tremendal de lama, afundados na lama. Sabe a expressão no fundo do poço? Nas trevas. Sem expectativa, sem esperança. Cristo é aquele que o poço nunca é fundo demais. Cristo é aquele que não há desafio grande demais. Não há ninguém tão longe que Cristo não possa alcançar. Não há pecado tão grave que Cristo não possa perdoar. Não há vida mais perdida que Jesus não possa achar. Ele nos tira das trevas. Quando nós olhamos para o Jesus que veio e vemos o Jesus que quase se escondia, porque ele começa a pregar o evangelho e começa a juntar gente, porque alguns, claro, ouviam a mensagem e falavam, puxa, que coisa boa, esse negócio é diferente. Esse pregador prega como se tivesse autoridade mesmo. E a mensagem dele é boa, parece que está explicando lá. Eu nunca entendi. Nossa, tanto tempo que eu vi esse negócio da Torá, nunca tinha entendido, mas agora eu entendi. Esse profeta é bom.
Isso aí dá para ouvir? Não, mas você viu que ele curou? Você viu que ele fez um negócio diferente. Comida, uns pão bons, uns peixes, olha, negócio bom. Não, bem feito. Não, dizem até que ele andou por cima das águas. Não, mas isso aí é meio diferente. Mas ele andou. O pessoal viu. Então a pessoa fala que ele viu, fez isso mesmo. Ressuscitou uma criança. Ele fez uns negócios diferentes. Nossa, ele tocou numa prostituta e disse que os pecados dela estavam perdoados. Ele enfrentou aqueles líderes lá do templo. Tinha uns fariseus lá, mas ele não tinha medo, não. Falava com eles, inclusive. Quando nós vemos o Jesus que está realizando o seu ministério, às vezes nós nos encantamos, talvez como muitos deles se encantaram, e perderam a mão em discernir quem era Jesus de fato. Tanto é que quando ele foi preso, ficou aí sob as mãos do Sinédrio, foi julgado e condenado à morte, os seus discípulos saíram. Os mais corajosos de longe ficaram assim, deixa eu ver onde é que está Jesus ali. Vai acompanhando de longe, né? Mas deixa lá, vamos ver o que vai acontecer. Quando ele é morto, outros dos seus discípulos estavam no caminho para Emaús, conversando. Puxa, quase deu certo. Mas quase que deu certo, por pouco. E os outros vão dizer, aí chega alguém no meio do caminho e pergunta, mas o que foi que não deu certo? Você é o único que não está em Jerusalém nesses dias? Não ficou sabendo? A gente tinha uma esperança tão grande no tal de Jesus, o Nazareno. Mas, que pena. Pessoas que viram Jesus face a face, olho no olho, ouviram das suas próprias cordas vocais, em seus tímpanos, vibrando a voz do Senhor, não o reconheceram naquilo que foi prometido. Mas depois que ele ressurge da morte, depois que ele é ressuscitado pelo poder do Espírito, é revelado o servo. É revelado aquilo que foi prometido. Ficou claro como a promessa foi cumprida. Nós hoje temos o privilégio de olharmos para essa profecia e reconhecer, sem o desvio de olhar que tiveram os discípulos, os apóstolos dos primeiros anos. Nós temos o privilégio de termos as Escrituras fechadas e lermos e comparar os textos e reconhecer, é isto, está aqui. Nós temos o privilégio de, como povo de Deus, nos reunirmos, invocarmos o seu nome, louvarmos a Ele, orarmos a Ele, clamarmos a Ele. Nós temos o privilégio de, nessa noite, nos colocarmos mais uma vez diante do Senhor. Eu não sei o que você espera que Jesus seja para você, mas eu quero te desafiar a você olhar para o Jesus que é revelado nas Escrituras. Aquele que está na palavra de Deus. Que vai confundir, às vezes, os nossos conceitos que são errados, que estão equivocados. Um Jesus que não precisa da aprovação pública, um Jesus que prega uma justiça que é esperançosa, um Jesus que não desiste de nós. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, cada um de nós colocar a nossa vida diante de Deus. Jesus está aqui, e é desse Jesus que nós estamos falando nessa noite. E é esse Jesus que eu te desafio a orar, e a falar com Ele, e a talvez reconhecer que você esperava um Jesus diferente, um Jesus que fosse mais ao teu jeito, mas que você quer um Jesus que seja conforme as Escrituras. Que você quer aprender sobre esse Jesus que foi prometido e veio. Talvez você que está nos acompanhando pela internet comece a reconhecer que é necessária uma mudança nessa expectativa. Olhe então para o Jesus que é o mediador da nova aliança. Olhe para Cristo e você vai ver o Senhor. Se você espera alguma coisa de Deus, alguma mensagem de Deus, olhe para Jesus, porque Cristo é a mensagem de Deus para a tua vida. Se você espera uma bênção que venha da parte de Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável de todas as bênçãos, sendo Ele mesmo a nossa bênção. Se você precisa de uma cura, se você precisa de libertação, se você precisa sair das trevas,
olhe para Jesus. Porque Ele é quem veio para nos curar do nosso pecado, nos libertar do pecado e das consequências do pecado, e nos levar para o reino do Filho do seu amor, nos trazer para a luz.